O século XX ficou conhecido por alguns historiadores, principalmente pelo britânico Eric Hobsbawm, como sendo a Era dos Extremos, justamente porque foi um período de muitos contrastes na história da humanidade. Ao mesmo tempo que a gente teve um aumento tecnológico, um avanço tecnológico sem precedente, assim como também uma explosão demográfica considerável a nível global, especialmente a partir da década de 1950, a gente também teve alguns dos episódios mais dramáticos da história da humanidade, como o assassinato e o genocídio de milhões de pessoas, assim como também preconceitos extremos em diversas partes do mundo. Em algumas regiões, o regime socialista ou o regime de orientação comunista, voltado para uma planificação econômica e para uma distribuição igualitária de renda e de terras para a população, acabou vigorando em resposta a algumas crises existentes. No entanto, muitos desses regimes, ao contrário do planejamento inicial, eles não cumpriram a promessa de igualdade e acabou acarretando na morte de milhões de pessoas. Eu te pergunto, quais foram os regimes socialistas ou regimes de orientação comunista mais brutais do século XX? No vídeo de hoje a gente vai conferir os 3 regimes dessa orientação política mais genocidas do século XX. Então fique comigo até o final para você não perder nada. Opa, tranquilo? Meu nome é Camuri, seja muito bem-vindo aqui no canal e hoje a gente vai debater um tema um pouco sensível, um pouco difícil, mas que precisa ser discutido e que é pouco falado por aí. Na escola e também na vida adulta, a gente se depara muito com os temas voltados para o extermínio nazista no século XX, que foi muito dramático e ele precisa ser cada vez mais discutido. Ele não pode ser negligenciado, é um tema que precisa ser abordado cada vez mais, assim como o fascismo italiano, assim como as ditaduras que ocorreram em Portugal, na Espanha, as ditaduras latino-americanas, entre outras. Mas um tema que é muito pouco falado é justamente os genocídios cometidos por alguns regimes de orientação socialista ou comunista do século XX. E nesse vídeo a gente vai comentar justamente sobre isso, tranquilo? Mas antes disso eu peço por favor que você deixe o seu like, se inscreva no canal, porque dessa forma você vai me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. O primeiro desses genocídios comunistas, que com certeza foi bem emblemático, foi o Holodomor na Ucrânia. E como houve o Holodomor na Ucrânia? Para a gente entender esse processo histórico, a gente precisa voltar até a Revolução de Outubro de 1917, lá na Rússia. Em outubro de 1917, o Partido Comunista ele toma o poder da Rússia, que posteriormente vem a ser conhecido como os bolcheviques, o Partido Bolchevique. E o seu líder, Vladimir Lenin, acaba implantando reformas que mudam completamente o sistema econômico e político até então vigente. O Lenin ele acaba tentando conciliar a estatização da Rússia, a elevação do poder do Estado russo, em paralelo com o reforço da chamada ditadura do proletariado, privilegiando a classe urbana, a classe de trabalhadores urbanos, dos operários urbanos. Posteriormente, após Lenin finalizar o que a gente chama de comunismo de guerra, ele acaba implantando, inclusive, algumas reformas de cunho moderado, favorecendo certos investimentos estatais, inclusive direcionando a Rússia para uma certa relação comercial, mesmo que reduzida, com algumas potências estrangeiras, com o objetivo de estimular a economia vendendo alguns excedentes agrícolas. No entanto, tudo isso muda ao longo da década de 20. Após a morte de Lenin em 1924 e principalmente após a expulsão de Leon Trotsky em 1928, Joseph Stalin se consolida no poder, dando início a um dos regimes mais brutais da história da humanidade. Joseph Stalin governou a Rússia até 1953 com punhos de ferro, e dentro desse período é que ocorreu o chamado Holodomor na Ucrânia. A política de Stalin foi marcada principalmente pelos brutais planos quinquenais. Qual era o objetivo de Stalin? Stalin orientou a política russa para uma vertente completamente distinta da que Lenin tinha feito. Ao contrário de Lenin, Stalin eliminou qualquer possibilidade de relação comercial externa e privilegiou uma internalização russa, a centralização do Estado russo e principalmente a coletivização das terras. E isso foi o que gerou um dos grandes problemas no período. Stalin forçou a coletivização das terras, eliminando qualquer tipo de propriedade privada. Dessa maneira, muitos camponeses russos, muitos pequenos proprietários acabaram perdendo as suas terras e essas fazendas elas foram controladas, administradas pelo próprio Estado. E ao contrário de privilegiar a produção agrícola para fazer uma distribuição de alimentos para a população, o Stalin acabou privilegiando a mecanização dessas fazendas. Muitas dessas fazendas, em vez de voltarem-se para a produção agrícola, para a produção alimentar, elas acabaram voltando-se para a indústria de base, para a produção de carvão, para a produção de aço. Dessa maneira, a Rússia teve um crescimento considerável da sua indústria, da indústria pesada. Contudo, a agricultura ela acabou sendo deixada em segundo plano, e isso gerou crises de fome sucessórias, onde milhões de pessoas acabaram morrendo. Só que a principal afetada desse período, com certeza, foi a Ucrânia. Lembrando que nessa época a Rússia
ela não abarcava apenas a região que hoje corresponde à Rússia, e sim ela era a União Soviética, que abarcava muitos outros países do mundo contemporâneo, inclusive a Ucrânia. Nessa época, a Ucrânia era parte integrada da União Soviética. O chamado Holodomor na Ucrânia ocorreu entre 1932 e 1933, justamente por conta dessa coletivização forçada das terras. Na região da Ucrânia, as terras foram coletivizadas, muitos pequenos proprietários perderam a sua terra, tiveram que migrar para outras regiões e a produção de alimentos foi completamente prejudicada, dando prioridade para a indústria pesada, o que acabou gerando uma fome gigantesca na região que acabou ceifando a vida de milhões de pessoas. A palavra Holodomor ucraniano significa holocausto ucraniano, justamente pela magnitude da brutalidade que aconteceu dentro dessa região. Cenas de desespero eram comuns na Ucrânia dentro desse período, pessoas desnutridas na rua, corpos no chão, fazendas abandonadas. O clima era realmente muito tenso e muito triste para essas pessoas. Aldeias estavam dizimadas e repletas de cadáveres. Estimativas sugerem que em algumas áreas 30% da população acabou morrendo, e estimativas mais globais estimam que cerca de 3,3 milhões de pessoas morreram graças às políticas de Stalin na Ucrânia. O Holodomor ucraniano ele gera intensos debates dentro da historiografia, dentro dos acadêmicos da história. Alguns acreditam que Stalin intencionou fazer essa crise frumentária, essa crise de fome, justamente para matar milhões de pessoas na Ucrânia e acabar contendo uma suposta dissidência interna que estaria acontecendo nessa região. De acordo com essa perspectiva, muitos ucranianos estavam se revoltando, se rebelando contra a política soviética de Stalin. Stalin acabou forçando essa coletivização dos campos, forçando essa fome de maneira intencional para prevenir que a região da Ucrânia se rebelasse. Por outro lado, há historiadores que acreditam que apesar dele ter cometido essas políticas brutais, ela não foi intencionada por parte do Estado, e esse debate até hoje ele é de certa maneira inconclusivo. Hoje, além da própria Ucrânia, mais de 15 países, o que inclui Estados Unidos, Canadá, Portugal, entre outros, consideram o Holodomor como sendo um genocídio. E além do Holodomor ucraniano, essa crise frumentária não foi o único horror sob o governo de Joseph Stalin. Milhões de pessoas morreram sob o seu governo. Stalin ele foi conhecido justamente por reprimir dissidências internas de maneira violenta, de maneira brutal, mandando alguns presos políticos para campos de concentração na Sibéria, e muitos deles trabalhavam até a morte. Acredita-se que no regime de Stalin como um todo, mais de 20 milhões de pessoas na União Soviética acabaram perdendo suas vidas por diversos motivos, seja pela fome, seja por conta de conflitos políticos. Segunda grande tragédia de cunho comunista ao longo do século XX ocorreu entre finais da década de 1950 e na década de 1960, que foi o grande salto para a frente de Mao Tse-tung na China. Em 1949, após anos de conflito entre o Partido Comunista liderado por Mao Tse-tung e o Kuomintang, que era outra força política dominante na China, os comunistas finalmente tomaram Pequim e assumiram o poder do Estado chinês. A situação da China não era nada legal. A pobreza dominava a região, trabalhadores passavam fome. Em meio a essa situação desesperadora, os Estados Unidos e a ONU eles não reconheceram o novo Estado chinês, ou seja, ela recebeu pouquíssimo suporte internacional. Em 1958, para minimizar toda essa situação e para reverter a pobreza generalizada que permeava a China, Mao Tse-tung lança o seu audacioso grande salto para frente, um plano político e econômico que visava justamente modernizar a agricultura, fazer uma distribuição igualitária de alimentos e também eliminar a propriedade privada. No final das contas, a gente pode traçar um paralelo muito grande entre a política de Joseph Stalin, que a gente viu, e também a política de Mao Tse-tung. O que Mao Tse-tung fez aqui foi uma coletivização das terras, assim como Stalin tinha feito. Ou seja, muitos proprietários perderam as suas fazendas, perderam as suas propriedades, e essas fazendas, essas regiões agrícolas, elas foram cedidas ao Estado. No entanto, o Mao Tse-tung ele acabou estabelecendo metas praticamente inatingíveis, e a produção agrícola dificilmente chegava a um patamar capaz de sustentar a população chinesa. Além disso, assim como Stalin, Mao Tse-tung também acabou privilegiando a indústria pesada e negligenciou muitas vezes em muitas regiões a produção agrícola, o que inevitavelmente levou à fome e à morte de milhões de pessoas na China. O resultado dessa política maoísta foi catastrófico. O grande salto para frente levou à morte de milhões de pessoas e arruinou a agricultura e a própria indústria que havia sido privilegiada por Mao Tse-tung. Pois sem a agricultura básica e em meio à morte de milhões de pessoas, a indústria pesada era muito pouco útil. A fome assolou o país praticamente inteiro, com alguns relatos afirmando que aldeias inteiras estavam sendo dizimadas. O governo chinês admite que entre 1958 e 1961, cerca de 14
14 milhões de pessoas morreram por conta dessa política. Só que esse número, ele é ínfimo perto das estimativas de alguns pesquisadores. Alguns historiadores acreditam que o número de mortes pode ter alcançado 40 milhões de pessoas, o que torna o regime de Mao Tse-tung o mais brutal do século XX. Para piorar a situação, em meio a esse grande salto para frente, mais precisamente em 1959, a China ela perde o apoio da União Soviética. Como a China não tinha o apoio dos Estados Unidos e da ONU, apenas o apoio da União Soviética, pois ambos tinham uma orientação comunista, ela ainda conseguia ter algum posicionamento no cenário bipolar internacional. No entanto, a partir de 1959, principalmente em virtude das diferenças de compreensão acerca do socialismo e acerca do comunismo, a União Soviética acaba retirando qualquer apoio que ela havia concedido à China anteriormente, o que piora ainda mais a situação chinesa. Além da crise interna catastrófica, a China ainda se isola ainda mais dentro do cenário internacional. E após 3 anos de uma catástrofe sem precedentes, apenas em 1961 é que a China começa a apresentar os primeiros sinais de recuperação. Foi justamente quando Mao Tse-tung adotou a chamada política dos ajustes, o que reduziu temporariamente a rigidez das reformas implantadas pelo Grande Salto para frente. Contudo, em 1966, a situação volta a piorar novamente. Após anos da política de ajuste, Mao Tse-tung lança a Revolução Cultural Chinesa e acaba perseguindo quaisquer influências ocidentais no local, adotando uma política radical e brutal que perseguiu diversas personalidades, instaurou o culto à personalidade do Mao Tse-tung e também acabou implantando uma censura extremamente pesada dentro do território chinês. Ao todo, estima-se que, somando-se o Grande Salto para frente com o período de Revolução Cultural, o período de Mao Tse-tung tenha contemplado a morte de mais de 50 milhões de chineses. Estes anos acabaram marcando a história chinesa de uma maneira muito negativa, revelando as intensas falhas de planejamento na política de Mao Tse-tung, que resultou numa catástrofe que matou milhões e milhões de pessoas. O terceiro maior genocídio de orientação socialista ou comunista que ocorreu no século XX foi no país da Camboja. Atualmente, a Camboja ela tem cerca de 180 mil quilômetros quadrados e ela faz fronteira com o Laos e com o Vietnã, que englobam a chamada Indochina Francesa, que no passado havia sido colonizada pela França. Após a independência de Camboja perante a França, novos desafios surgiram. Na década de 1970, o maoísmo do Mao Tse-tung na China se espalhava por diversas regiões da Ásia e acabou influenciando a região da Indochina. Enquanto o Vietnã, após a dramática guerra com os Estados Unidos, acabou se alinhando à perspectiva política de esquerda da União Soviética, Camboja acabou adotando um socialismo de orientação maoísta que tinha muitas distinções com o socialismo soviético. Em 1975, um grupo com essa perspectiva maoísta acaba tomando o poder na Camboja. É um grupo que a gente chama de Khmer Vermelho, que era liderado por Pol Pot. Dessa maneira, se inicia o período brutal de ditadura do Khmer Vermelho em Camboja, que a gente considera como sendo um dos maiores genocídios comunistas do século XX. Mas como foi a política do Khmer Vermelho nesse período? Além de promover a coletivização forçada das terras, assim como havia feito Mao Tse-tung e Stalin, o Khmer Vermelho ele decidiu perseguir qualquer pessoa que acreditava-se estar com alguma orientação ao Ocidente. E essas pessoas elas eram muito variadas. Letrados, pessoas com claras tradições ocidentais e também, acredite, moradores urbanos foram amplamente perseguidos pelo regime do Khmer Vermelho. Segundo Pol Pot, essas pessoas elas eram sinal de fraqueza e decadência e deveriam ser perseguidas. Estima-se que nesse processo de perseguições a essas pessoas, os letrados, os moradores urbanos, entre 1,5 a 2,5 milhões de pessoas tenham morrido, seja devido a trabalhos forçados em campos de concentração, fome ou então até mesmo execuções sumárias. Essa tragédia representou a morte de 1/4 da população de Camboja inteira apenas durante o período de ditadura do Khmer Vermelho. Isso porque esse período não durou muito tempo, a gente vai falar sobre isso agora. A questão é que a ditadura de Pol Pot, ela gerou tensões dentro do próprio mundo comunista. Pol Pot acabou expulsando milhares de vietnamitas do país e ameaçou invadir o Vietnã. A questão é que o Vietnã ele tinha o apoio da União Soviética. Então, dessa maneira, Camboja, declarando guerra ao Vietnã, também declararia guerra com a maior potência comunista do período. Contudo, Camboja detinha o apoio da China. Eles estavam alinhados politicamente. Então, isso acabou criando uma espécie de tensão no bloco comunista global como um todo, opondo, de um lado, Vietnã e União Soviética, assim como alguns outros aliados, e, por outro lado, Camboja e a China. Em 1979, algumas tropas vietnamitas elas invadem o Camboja e depõem o Khmer Vermelho do poder. Então, essa ditadura durou apenas 4 anos, e nesses 4 anos já foi o suficiente para milhões de pessoas morrerem graças a essas perseguições. Mas, embora a ditadura ela tenha terminado, as marcas
marcas desse período acabaram ficando na história de Camboja durante muito tempo. E se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, coloca aqui no comentário também a sua perspectiva sobre esse assunto para a gente trocar uma ideia, tranquilo? E se você quiser ajudar ainda mais esse canal, o Pix oficial do canal está aqui na descrição. Ah, e lembrando que além de histórias do século XX, eu também produzo muitos conteúdos sobre a Antiguidade e a Idade Média. Inclusive, recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre os vikings na Groenlândia, que é um tema pouquíssimo debatido por aí, inclusive pela própria academia. Então, se você quiser conferir, eu vou deixar esse conteúdo na tela final desse vídeo aqui e também na descrição abaixo, tranquilo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.